Vamos lá, gente, então, dando continuidade, nossa aula aqui 3, agora falando especificamente das leis orçamentárias. Aqui a gente vai aprofundar um pouquinho na PPA, na LDO e também na LOA. A gente, ao longo da aula, a gente vai comentando aqui também, né, essa forma de execução, alguns desafios também e alguns conceitos essenciais para que a gente possa entender, né, a aplicação dessa legislação que é tão importante aqui para a gente que está estudando. Né, a nossa disciplina, na verdade, é isso, né, plano plurianual e orçamento público, mas vamos agora dar ênfase a essa parte da legislação. Então vamos lá, só aproveitar aqui, pegar o pincelzinho também, porque fica mais jogo. Gente, nós temos então a ideia do nosso processo orçamentário previsto lá no artigo 165 da Constituição. O que é que o 165 fala? Ele diz que as leis de iniciativa do Poder Executivo, tá aqui, ó, o Poder Executivo, estabelecerão o Plano Plurianual, que é o nosso famoso PPA, as diretrizes orçamentárias, que a gente vai comentar aqui junto com o LDO, e os orçamentos anuais LOA. Ó, vejam bem, lei de iniciativa do Poder Executivo. Não pode, então, o Poder Legislativo fazer esse envio, não pode o Judiciário enviar esse projeto de lei. Tem que ser de iniciativa do Poder Executivo, previsão aqui, Constituição, artigo 165, né, podem conferir, então, e a gente inicia, então, esse procedimento, esse processo, melhor dizendo, orçamentário. Beleza. Professor, eu vi que existe na Constituição uma diferença entre competência privativa, competência exclusiva. Geralmente a competência exclusiva é aquela que não é delegada, mas eu vi lá no artigo 84 que fala competência privativa, né? Até trouxe aqui para vocês, ó, compete privativamente ao presidente da República. Gente, apesar desse privativamente estar contido aqui, a ideia de fato é que seja uma ideia de exclusividade. Não há delegação desse envio do projeto para outros membros aqui. Então, entende-se esse privativamente como exclusivo. Ah, professor, presidente da República quer dizer que governador de estado e prefeito municipal também não tem direito? Gente, aqui a gente utiliza a ideia do princípio da assimetria. Entende-se que leia-se aqui, ó, o presidente da República, chefe do Poder Executivo. Então, essa competência, apesar do termo privativamente, eventualmente numa prova, né, você vê isso está correto, se for letra de lei, mas a ideia é de exclusividade. Então, esse prefeito, esse governador também, né, pela assimetria, fazem esse envio do projeto. A gente estudou, né, são 3 orçamentos, né, o da União, do Estado e do município. Então, cada ente fica responsável pelo seu envio, né, tranquilo essa primeira parte aqui. Agora sim a gente avança no plano plurianual. Gente, a PPA aqui, ela é uma lei, e vocês precisam anotar isso, que tem validade aqui de 4 anos. A gente fala que isso faz parte do nosso planejamento estratégico aqui a médio prazo. Então, o prefeito, o governador, o presidente, ele vai entrar no seu mandato e ainda vai estar vigente, inclusive, o plano plurianual da gestão anterior. Então, esse primeiro ano geralmente aqui, eu estou trazendo, né, se não ocorrer nenhuma mudança, esse primeiro ano vai ser ainda com o plano plurianual do governo passado. E a partir desse ingresso, né, a gente está aqui em 2024, vão ser eleitos prefeitos, né, agora, e também os vereadores, mas qual a ideia aqui? Que em 2025 eles ainda vão estar com o plano plurianual da gestão anterior. Eles vão utilizar esse ano para montar o seu plano plurianual, montar as suas LDOs e LOAs, respectivamente. Beleza, então eles vão fazer esse planejamento de 4 anos, mas o que a gente vai colocar nessa lei, gente? A gente fala aqui, ó, de diretrizes, objetivos e metas. Existe até um mnemônico para que vocês lembrem disso. Do que trata o plano plurianual? De DOM. Né? DOM, diretrizes, objetivos e metas. E se quiser lembrar do prazo, esse prazo vai ser de 4 anos, não coincidente aqui com o mandato. Então, em 2025, o prefeito eleito aí da sua cidade vai elaborar um plano plurianual que vai também avançar um ano na gestão seguinte e assim, né, vai seguindo. O que é que consta nesse plano plurianual? Diretrizes, objetivos e meta, o nosso dom aqui. Mas, de forma mais específica, professor, o que é que eu preciso
constar, que precisa constar dentro dessa legislação. A gente vai ver alguns conceitos já de despesa de capital, as despesas delas decorrentes e também os programas de duração continuada. Para que você entenda esse primeiro momento, né, essa ideia realmente aqui, tá? Então, isso aqui, gente, é muito importante para que vocês anotem. Vou até voltar aqui para uma tela em branco, só para a gente poder fazer esse esquema um pouco melhor aqui. Tá aqui a caneta. Deixa eu pegar aqui um pincelzinho de outra cor. A gente vai ter o seguinte, ó. Ixi, ficou péssimo. A gente tem então plano plurianual. E a gente vai ter aqui, gente, só tentar achar aqui que está bem apagado. Pronto. A gente vai ter uma LDO no ano 1 e também uma LOA. Aqui a gente vai ter uma LDO e uma LOA. Aqui a gente vai ter uma LDO, também uma LOA. E no quarto ano também. O LDO e uma LOA. Aqui, ó, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano. E o que é que tem aqui? O nosso DOM. Que é o DOM, diretrizes, objetivos e metas. Então a gente vai ter um plano plurianual que vai durar 4 anos, mas a gente também vai ter aqui uma LDO e uma LOA para cada ano desse exercício financeiro. A gente vai programar a médio prazo, né? Segundo a doutrina aqui, vai ser um planejamento a médio prazo e LDO e LOA de curto prazo, já que elas vão ser anuais, como a gente vai presenciar daqui a pouco. Então, só para que vocês fiquem com esse esquema bem claro aí na cabeça de vocês, né, para a gente poder ir avançar. Eu botei aqui que nenhum investimento, né, cuja execução ultrapasse o exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão. Quando a gente viu a aula de princípios, a gente viu que tudo precisa constar, né, nessas leis orçamentárias. Eu preciso constar. Então, se vai ultrapassar, é necessário, é obrigatório que eu coloque lá no PPA. O PPA vai constar todas essas despesas e essas receitas aqui, como a gente viu lá atrás, né, na aula de princípios. Beleza. Então, vai constar nesse PPA aqui as despesas de capital, de custeio delas decorrentes e de programas de duração continuada. Vamos conversar um pouquinho sobre isso, gente. O que são essas despesas de capital? Você pensa o seguinte, são geralmente esses investimentos realizados. O município ou o estado, como acontece no Ceará, ele investiu em areninhas, né? Aquelas areninhas, é um programa aí do governo que eles colocaram em diversos municípios até mais de uma areninha, né? Aqui você tá na sua cidade provavelmente deve ter visto esse programa. A areninha vai ter um custo. Então, se eu vou realizar esse investimento, esse custo que a gente chama aqui de capital, ele precisa constar no PPA. Só que esse evento, investimento, esse programa, vou botar aqui, essa areninha, ela vai também demandar uma manutenção. Então, eu vou ter aqui despesas ali com agitar o gramado, pintar a grade, enfim, os materiais ali em volta dessa areninha que vão se desgastando com o tempo. E eu preciso destinar um recurso também para essa manutenção. Então, aqui já entra a questão de custeio delas decorrentes. Se eu voltar aqui no marca-texto, se eu investir aqui no capital, né, nessa despesa de capital, eu também vou precisar manter esse produto. Então, quando você constrói um ginásio, uma areninha, você faz esse investimento, você tem que saber, gestor, que vai ter uma manutenção ali. Ah, mas é justamente isso que falta, né? As pessoas criam os programas e abandonam, mas em tese, né, está previsto lá um gasto de manutenção. Caso contrário, aí ele poderia ter suas contas desaprovadas. E nós temos aqui os programas de duração continuada, são as questões mais permanentes. Então, as despesas gerais, né, com saúde, educação, segurança, tudo isso também precisa estar aplicado aqui dentro do nosso PPA. Beleza. Só para a gente poder entender um pouco melhor os conceitos, né? Aqui, ó, são aquelas que resultam, a despesa capital, em um bem duradouro. Então, esse investimento aqui que a gente faz, na areninha, por exemplo, ou seja, são gastos que contribuem para a formação
ou aquisição de ativos permanentes. O município, dificilmente aqui um gestor não vai fazer uma obra, né? Não vai, só se ele for realmente péssimo gestor, mas geralmente ele vai construir alguma coisa, né? Ele vai dar a sua cara também, construir algum bem. Então esse bem aqui, essa despesa que até esse investimento, tem esse caráter aqui duradouro e permanente. Nós vamos ter então as despesas decorrentes das despesas de capital. Criei esse bem, né? Esse bem duradouro, esse bem permanente, mas vou ter a manutenção. Então, ó, são aquelas necessárias para manter e operar os bens adquiridos ou construídos através das despesas de capital. Então, manutenção precisa constar também, importante, né? Parece óbvio demais, né? Mas quando você vai montar, você esquece de botar um negócio desse, depois vem um rombo financeiro, né? E enfim, vai ser complicado. Despesa de duração continuada, como a gente falou, né? Gastos permanentes aqui, educação, saúde, segurança, referência a gastos regulares e recorrentes necessários para manter os serviços públicos essenciais em funcionamento. Então, entendido, né, gente? Essa primeira parte aqui, bem interessante. A gente precisa ter esses conceitos em mão para que a gente possa entender de fato o que botar, o que, né, pontuar lá no nosso plano plurianual. A gente tem um prazo, né? A lei também ela não vai deixar o negócio aberto para o gestor, não. Existe um prazo tanto para enviar aqui, como para ele ser devolvido, né, pelo legislativo. O gestor público aqui, não vou botar aqui o Poder Executivo, né? Esse chefe do Poder Executivo vai enviar o projeto e ele vai ter esse retorno aqui em uma data fixa aqui, ó. O PPA deve ser enviado até 31 de agosto do primeiro ano do mandato e devolvido até 22 de dezembro. Então vamos lá, vamos para a prática aqui. 2025, o gestor vai entrar e vai estar vigente o PPA antigo ainda. Ele vai trabalhar no seu PPA dos próximos 4 anos, para começar em 2026. Então ele entrega esse PPA até quando, gente? 31 de agosto. Nesse meio tempo, a gente espera a votação no legislativo. Voltando esse PPA, ok? Então a gente vai ter aqui, ele tem o legislativo a obrigação de enviar isso até o fim aqui da sessão legislativa, então eles precisam mandar essa resposta. E aí o PPA vigente 2026, 27, 28, 29, e aí quando o gestor entrar, já pega esse em 2028, eleição, e em 29 ele ainda pega esse PPA vigente da gestão passada. Certo? Então tem prazo para tudo aqui, não confundam esses prazozinhos aqui, porque claro que para a gente aqui não é tão relevante, porque quando vocês fizerem consultorias, vocês vão dar uma olhada nisso, mas para eventual questão que vocês participem aí, vai precisar ter essas datas bem definidas. Vamos continuar, né, gente? Né? Agora sim, na LDO. Gente, vamos entender o seguinte, a seguinte situação aqui, só para a gente pontuar. Nós vamos ter aqui, então, só ajustar aqui, pronto, o PPA, esse plano plurianual. E a gente vai ter aqui, gente, a LOA. Nós vimos que o PPA ele é um entendimento a médio prazo, né? Uma organização a médio prazo. E a LOA já é o orçamento em si, já é o que eu tenho ou não que gastar, as despesas e as receitas previstas, assim como a gente viu naqueles princípios orçamentários. Então, para que eu quero uma LDO aqui nesse meio tempo? A LDO, gente, vai ser a ligação entre o PPA e a LOA. Então a gente vai ter aqui a LDO. Ela vai traçar aqui, a minha letra aqui nesse negócio é terrível, mas a gente vai tentar ajustando. Ajustar aqui, vou mudar aqui essa cor do pincel. Vamos lá. Qual a ideia então da LDO? A gente precisa traçar, e já já a gente vê isso com mais qualidade, metas e prioridades. Escrevendo se parece uma pessoa que não tem o ensino básico, né? Mas eu estou tentando adaptar essa lousa aqui, mas não tem. Ela é, não sei se dá para ver aqui, mas ela é preta, né? Aí não tem a visão. Então a gente tem que ver o monitor para poder saber onde está escrevendo. Então é bem difícil aqui, mas vamos tentar aqui. A IDO, ela tem metas e prioridades. Qual a diferença então do PPA para a LDO? Na PPA a gente acabou de ver que temos o DOM, né? Diretrizes, objetivos e metas. Aqui a gente também tem metas, né? Agora definidas a curto prazo e também as prioridades. Aqui vai ser analisada
a política fiscal. Para que eu preciso de uma política fiscal? Para entender, né, para onde vai, como eu posso gastar, esse meu planejamento, o que eu posso gastar aqui na execução do serviço público. Aqui eu até botei no material de vocês, deixa eu até abrir aqui para vocês, botei o seguinte, ó, traçar seus objetivos econômicos e sociais, controle da inflação, estímulo ao crescimento econômico, tudo isso faz parte da política fiscal. Também temos aqui, gente, embaixo, orientar a LOA. Então, se ela é a ligação entre o PPA e a LOA, ela vai orientar a LOA. A gente tem mais funções aqui também, mas essas são as funções básicas aqui. Então, a gente tem metas e prioridades aqui para o ano subsequente. A gente vai ter essa política fiscal para esse controle de gastos e despesas, né, e receitas. Eu não posso fugir desse controle fiscal, dessa política fiscal, para que eu possa executar essas políticas públicas. Eu não sei se o áudio está bom, porque eu deixei o microfone longe, né? Agora está mais perto aqui. Mas também orientar a ideia da LOA no geral. Então, ó, a gente tem aqui algumas informações. A EDA é a ligação aqui. Vou até pegar aqui o pincel agora. Estabelece as metas e prioridades desse ano subsequente e ela orienta a lei orçamentária, além, né, dessas políticas que a gente já falou. O que está previsto isso, professor? Lá no artigo 65, a gente vai poder ver aqui, ó, a LDO compreenderá as metas e prioridades, as diretrizes de política fiscal, orientará a elaboração da lei orçamentária, também disporá sobre as alterações na legislação tributária, mas aqui não seria uma obrigação, tá? Eu coloquei lá que a gente tem um tributo tal e esse tributo foi alterado. Pode acontecer, né? A gente até vivenciou algo parecido agora com essa união de diversos impostos aqui que aconteceu recentemente no Brasil. Então pode ser que aconteça mudanças nesse meio do caminho, né? Mas eu quero ter pelo menos uma previsão aqui de arrecadação. Também ela que estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. Eu já vi questão de prova cobrando isso. Qual a lei responsável pelas agências financeiras oficiais de fomento? Aí tinha PPA, LRF, LDO e LOA. Aí você botaria aqui a LDO. Essas previsões são constadas, são contidas, na verdade, aqui, tá bom? Beleza. Qual o prazo para essa LDO, gente? Ela, aqui, imagina, o gestor então assumiu esse mandato dele, tá lá, bacana. E aí ele vai ter aqui, ó, até o dia 15 de abril para encaminhar essa LDO. E o Congresso vai ter aqui os respectivos legislativos estadual e municipal até 17 de julho aqui do ano para devolver essa LDO. Até porque, gente, a LDO ela vai servir como base para a LOA. Então, para que eu tenha uma lei orçamentária bem feita, eu preciso seguir essas diretrizes. Então, fica difícil se eu não tiver a aprovação aqui da LDO, né? Pode entrar em contradição, causar algum problema. Lá no ADCT é previsto assim, né? 8 meses e meio antes e até o fim da primeira sessão legislativa, antes desse primeiro recesso aqui do Congresso, que acontece em julho. Então, até 17 de julho, eu preciso estar com essa LDO aprovada. Bacana? Vamos então para a nossa última lei aqui, né, que é a Lei Orçamentária Anual, que de fato aqui é a nossa principal norma, porque ela sim que vai ditar as receitas, as despesas exatas para aquele ano, e aqui é onde aplica a maioria daqueles princípios que a gente estudou. Então, despesas aqui não previstas na LOA não podem ser executadas. Se caso seja necessário executar alguma coisa, aconteceu uma pandemia, a gente tem que mudar aqui alguma coisa, e a gente precisa abrir esses créditos adicionais aqui para incluir no orçamento. E aí vai ser feito um outro projeto de lei e você vai poder, por exemplo, né, cortar um eventual gasto que você já tinha previsto, você vai mudar e destinar esse gasto para uma outra coisa. Então é possível fazer essas alterações aqui, claro, tudo mediante lei. A gente viu, né, que esse orçamento segue a legalidade. Eu não posso, tive uma emergência aqui, agora eu vou fazer um decreto. Não, não posso fazer isso. Eu posso fazer através de uma mudança na legislação. Show de bola. Então, a LOA aqui ela se divide em três partes, gente,
que a gente vai precisar incluir lá. Não são três orçamentos, né, como a gente viu o princípio da unidade, mas a gente vai ter aqui três divisões aqui. Orçamento fiscal, então eu vou botar aqui todas as despesas e receitas, gasto pessoal, tudo aquilo que a gente tem como gasto e como receita a gente coloca nessa base aqui, nesse item do orçamento fiscal. A gente vai ter aqui também o orçamento de investimento das estatais, caso existam as estatais aí mantidas pelo poder público e haja investimento, entenda, não é repasse de valor para pagamento de pessoal. É investimento, aqui é um dinheiro, né, uma verba para investimento. Vamos ampliar aqui o canal, vamos ampliar aqui alguma coisa, algum serviço público específico, mas é investimento, não é despesa e receita de pessoal. Isso fica na parte de cima do orçamento fiscal. E também nós temos a parte do orçamento da Seguridade Social, que está abrangida a saúde, a previdência e a assistência. Deu exemplo, professor. Aqui o exemplo claro é aquele que, por exemplo, a União paga Bolsa Família. Essa despesa está prevista aqui nessa parte do orçamento da Seguridade Social. Existe aí um gasto com a previdência, né, os aposentados, e isso vai lá para a questão lá, se estiver na folha, né, lá na parte da previdência, também mais dentro da ideia do orçamento da Seguridade. A gente tem essas vinculações aqui para a nossa lei orçamentária anual. E o prazo dela, gente, um pouquinho diferente, né? A gente falou de três prazos diferentes aqui ao longo da aula. Ela aqui, ó, deve ser enviada até dia 31 de agosto do ano e é devolvida até o dia 22 de dezembro do mesmo ano. Porque ela vai ter esse início, né, no ano subsequente, no ano seguinte. O caso que eu vou passar para vocês estudarem, né, na próxima unidade, tem lá estudo de caso, vai ser realmente em face disso. O município de Mombaça mandou a lei orçamentária, ela não foi votada. Quando ela foi votada, demorou na verdade, mas quando ela foi votada, eles votaram com um rito diferente da lei. Deveria ser votada lá como lei ali ordinária, e ela foi votada diferente, e aí vocês vão fazer uma análise em cima disso, né? Os prejuízos causados ao município, e o que é que acontece aqui se não houver a aprovação dessa lei orçamentária, como é que o município vai passar aquele ano seguinte com isso? Eu queria que vocês fizessem uma pesquisa em relação a isso e respondessem os questionamentos que vão surgir, claro, aqui na nossa unidade 4, tá bom? Então, gente, por hoje é só que a gente tinha que fazer essa parte, né, de informar quais são as legislações cabíveis, por que cada uma existe. A gente falou do PPA, que tem diretrizes, aqui, né, objetivos e metas, a LDO, que tem metas e prioridades, e a LOA, que é a lei, a lei orçamentária anual, que geralmente vai executar tudo isso que foi traçado. Essa sim é a lei, vamos dizer assim, mais importante. Mas você percebe que o gestor, logo que assume, ele tem um grande trabalho aqui, né? Sua equipe, sua assessoria contábil vai ter um grande desafio em desenvolver essas metas, essas prioridades, essas diretrizes, todos esses objetivos aqui que é bem cabuloso. Vocês vão ter acesso aqui à lei orçamentária do município de Mombaça para ter uma base de como funciona isso e dentro também dessa ideia desse estudo de caso. Estava lembrando aqui, gente, e a discussão até recente, né, mas houve algumas discussões políticas, se as autarquias, por exemplo, elas poderiam, imagine aí um SAI, um CONTRAN da vida, né, essas entidades da administração indireta, uma autarquia municipal de trânsito, aqui eu falei CONTRAN porque eu lembrei do município de Có. Mas será que é possível destinar essa receita de volta para o executivo que o criou? E aí há algumas discussões em tribunais de contas espalhados aí pelo Brasil, mas a princípio não haveria um óbice desde que fosse respeitada as finalidades institucionais daquela entidade. Se o ente se cria aquela entidade, ele pode criar, pode desfazer e não poderia destinar por lei, claro, não seria um percentual destinado caso houvesse superávit com algumas condições legais. Eu não vejo problema desse repasse à entidade municipal, apesar de ser um posicionamento controverso, né? Tem muita gente, muitos tribunais de contas que acham que não pode ser destinado aí a essas finalidades, mudar essa finalidade aí da política de cada autarquia, até porque
elas são independentes, no sentido de ter autonomia financeira e econômica, e seria uma quebra dessa autonomia. Contudo, gente, a gente percebe que às vezes aquela entidade não precisa de tanto investimento assim. Claro que esse superávit, essa existência desse superávit, ele vai trazer aqui a possibilidade de mais investimentos, a conversão dessa, se já há uma taxa alta aqui no pagamento, poderia haver uma diminuição dessa taxa, tendo em vista que há muito lucro envolvido e não necessariamente precisa existir lucro nessas autarquias, mas já que há, esse recurso talvez poderia ser melhor utilizado, claro, destinado por lei, para voltar para o município, caso fosse pelo menos parte disso, tá, gente? Se for legalmente, eu não vejo problema nenhum em relação a isso. Claro, é um posicionamento controverso, existem alguns tribunais de contas favoráveis, como o Tocantins, como o de Roraima, melhor dizendo, que eles, o Detran lá, no estado, ele é uma autarquia, e eles converteram lá 30% desse superávit, dessa apuração lá das multas, de volta para o Estado para ser aplicado na saúde. Olha que ideia interessante. Então, é bem interessante, né? E é um entendimento mais moderno até. Porque se você for pegar os entendimentos dos tribunais de contas, realmente os mais antigos vão dizer, não, não posso fazer isso. Os mais recentes já são mais toleráveis em relação a isso, mas vai depender de cada caso, cada instituição. Se geralmente aí a gente vê que nem superávit tem, né? Tem prejuízo, o município tem que ficar bancando, repassando dinheiro, mas aqui é uma situação excepcional. E se houver superávit, se houver, né, vamos estar aqui, né, para facilitar lucro, eu posso passar isso para a entidade principal. Então façam também uma reflexão em relação a isso, comentem aí. Eu sei que é algo questionável aí, mas cada um vai defender aí, claro, juridicamente, legalmente, o seu ponto. Tranquilo, gente? Então valeu, forte abraço e até mais.